eu fiquei muito decepcionado comigo no encerramento da CES, né, que a gente fala tanto do controle do médium, né? Eu caí no choro. Bicho, mas não foi você. Você sabe que não foi você, né? Filho, a emoção foi forte, não deu para segurar, né? Eu levei um abraço aqui tão forte, mas com tanta energia, porque Deve ter sido Paiano. Não, Tiracema. Ah, Tiracema. Foi Tiracema. Mas aí é ruim, né? A gente não saber, né, quem é que está abraçando a gente. Mas tudo bem, eu só sei que foi uma pessoa muito amiga, né? Mas é bom sentir uma emoção dessa de vez em quando, né? Nossa, nunca senti um negócio assim tão forte, não. Pois é. Mas é isso aí. Aí a gente vai lá para aquela promessa do lado do Evangelho, né? Vossos velhos terão sonhos. Nossos jovens terão visões. Nossos jovens terão visões. Mas é isso aí. Vamos nós, então, fazer a nossa prece, né? E pedir a Deus que nos dê força para dar continuidade a esse encontro tão importante para todos nós. Possamos aproveitar ao máximo as lições que nos são apresentadas através desse estudo para melhorar o nosso rendimento no atendimento aos amigos espirituais que nos são encaminhados nas nossas reuniões. Que assim seja. Assim seja. Bom, então vamos lá. Hoje nós estamos retornando aqui aquela sequência que a gente vinha e que parou para poder atender a solicitação, né, de estudos sobre os livros do Palhano. E nós passamos por algumas dessas telas. Alice, Fala para fora que estou em reunião. Não entendi. Mas eu tô ali fora. Tá, fecha a porta. Tá. Mas então a gente vai retornar aqui. Aquela de fora. Sim, não, você vai ficar muito quente. Vamos recomeçar aqui do princípio. Nós chegamos a ver algumas telas, mas é bom a gente pegar do início, porque já passou muito tempo, né? E nós não temos noção, sendo que a gente conversou a respeito. Então, vamos lá. Nosso trabalho está nessa unidade 3/5, de prática em reunião mediúnica, né? E, seguindo aqui a nossa recomendação, estamos promovendo experimentalmente uma reunião virtual de estudos com algumas pessoas ligadas a reuniões mediúnicas, presenciais e alguns outros prazerosamente convidados. Esta é uma oportunidade única de exercitarmos o controle do nosso próprio transe mediúnico. Lembremos-nos de que vamos estar em nossos lares sob nosso próprio controle individual. Sintonizemos exclusivamente nossas mentes aos textos e diálogos que vamos ter nesses breves minutos de reunião. Então, é esse o recado, né? Paz e confiança a todos. Essa unidade 3, já conversamos sobre a influência dos médiuns e da mediunidade, fase da comunicação, fase da doutrinação. Vamos aqui na primeira tela. Continuamos assim com o mesmo propósito de ir levando sem pressa de terminar, e à medida que for necessário para conversarmos sobre o que foi colocado,
a gente para e tira a dúvida, né? E acrescenta, faz o que for necessário. Então, está aqui. Já é sabido que cada manifestação é diferente. Estou colocando aqui que já é sabido porque nós que estamos nos grupos mediúnicos, com certeza, percebe isso com muita facilidade, né? Não existe uma cópia de uma manifestação. Pode até se aproximar de alguma coisa que a outra comunicação apresentou, mas a diferença é constante. Nunca sabemos ao certo as intenções do espírito que se aproxima, que problemas nos traz, quais são suas características, qual a razão de sua presença entre nós. Aí eu queria saber se vocês concordam com isso aqui, com essas colocações, que a gente nunca sabe, né? Às vezes, alguns médiuns até conseguem captar alguma coisa, né? Que problema nos traz, quais suas características, qual a razão de sua presença entre nós. Há alguma divergência nisso aqui, de alguns que estão aqui nos acompanhando? O Ismael, com relação às manifestações, é óbvio que nenhuma é igual à outra. Mesmo através do mesmo médium, não é igual, ainda mais se você for considerar vários médiums, cada qual com a sua forma o seu tipo de mediunidade, a sua capacidade mediúnica, o seu equilíbrio emocional, a sua harmonização, etc., etc. Sem 1001 situações. Mas as intenções do espírito também, como você disse, às vezes a gente consegue captar, às vezes não, às vezes é aquele que tem aquela lábia, né? Que vem calminho, e se a gente não estiver muito atento, em vigilância, em prece, a gente pode, muitas vezes, até se deixar enganar. E quando a gente consegue conversar, e ele percebe, muitas vezes, que foi descoberto, ele muda o discurso. E aquele discurso calminho, tranquilo, de repente se torna agressivo, né? Quantas situações dessas nós já pudemos observar, vivenciar? Então, é tudo... Quando ele se vê descoberto, ele bota as vezes de fora, né? É interessante, Ismael, que você não sabe a intenção do espírito, você não sabe que espírito que é aquilo ali. Inclusive, você não sabe se o espírito é masculino ou se é feminino. Então, muitos dialogadores, às vezes, por ser uma médium mulher, aí já começa a falar, minha irmã, não sei o quê, sem investigar primeiro quem é que está ali. Né? Esse cuidado. E o espírito fica bravo com isso. Esse cuidado tem que ser levado em consideração, né? Ismael. Para evitar esse problema, que eu já tive, esse problema, quando eu tenho oportunidade, né? Quando eu tinha oportunidade, eu sempre falava, não, meu coração, minha alma querida, não é assim. E aí, vale para tudo. Foge da identificação, né? De gênero. Tá certo. Além do mais, a própria mediunidade não é um instrumento de precisão. É como você falou ainda há pouco, né, Gisele? Como um microscópio ou um relógio que funcione repetidamente de maneira previsível e controlável. Então, aí nós temos dois elementos, né? O espírito e o médium, né? Cada um com as suas características, com as suas conquistas e tudo mais, né? Então, é muito interessante ele colocar aqui que a própria mediunidade não é um instrumento de precisão, né? Pode se alterar a qualquer momento, como você falou ainda há pouco, né? O médium é um ser humano ultrassensível, de psicologia complexa, incumbido de transmitir o pensamento de um desencarnado, mas está muito longe de ser mero aparelho mecânico de comunicação, como um telefone ou um rádio, muito embora se fale
em sintonia e em vibrações quando a ele nos referimos. Muito interessante. Né? Mero aparelho. Ô, Ismael, agora eu pergunto, com relação ao que nós demos anteriormente, se você não sabe se é um espírito masculino ou feminino, é conveniente você perguntar o seu nome, o nome do espírito? Não é, não. Não é, não. Essas interrogações, às vezes, vai que você está tratando com um espírito mistificador. Né? Ele pode te dar uma resposta mentirosa, né? Quem está fazendo atendimento tem que ir tateando até conseguir descobrir, né? Algumas perguntas são inconvenientes, né? Até na própria vida normal nossa, de encarnado, tem certas perguntas que nós evitamos de fazer para determinada pessoa quando nós estamos dialogando com elas, né? A gente seleciona que tipo de pergunta que eu posso fazer para não trazer constrangimento ou coisa parecida. Entendi. Não sei se vocês concordam comigo, mas as perguntas são meio arriscadas, né? Concordo. E outra, quanto menos falar é melhor, né? Esperar ver se ele fala, né? Outra coisa muito importante, né? Quando a gente fala muito, a gente perde muitas informações, né? É melhor deixar que o espírito fale, que ele vai colocando determinados assuntos, e aí você vai conseguindo entender o que ele está precisando e qual é o sexo, né? Que ele está revestido dessa característica. Ok? Aí vamos lá, influência do médium, da mediunidade. As faculdades do médium sofrem influências várias. Vamos ver quais são? Do ambiente, é uma das influências. Do seu estado de saúde, da sua problemática íntima, da sua fé ou ausência dela. Olha que importante. Do seu interesse no trabalho, que pode flutuar. Nesse estudo que a gente fez do Palhano, tem algumas coisas que se encaixam aqui, né? Da sua capacidade de concentração, da sua confiança nos companheiros que o cercam e, especialmente, no dirigente do grupo e, obviamente, dos espíritos manifestantes. Outra coisa que tem aqui, que nós passamos, quando passamos assim a conhecer, a traçar paralelos com o livro do Palhano, né? Muita coisa que as pessoas que fazem parte do grupo, né? Essa influência é muito marcante em todos esses itens, e pode ter até outros mais, né? Interesse no trabalho, que pode flutuar. Um dia está motivado para o trabalho, outro dia está desmotivado, né? Então fica nessa flutuação aí. E quando a pessoa está nesse estado, a sua capacidade de produção e de atendimento cai muito, né? O percentual cai muito. Eu acho que essas faculdades também podem ser aplicadas aos dialogadores também. Sim, você pode estender isso. Pode estender, né? A gente sempre está falando de médium, mas a gente não pode esquecer que esse trabalho ele foi feito enlaçando as duas áreas, né? Quem está como médium ostensivo e doutrinador, né? Então, muito próximos uns dos outros. Ismael, Sim. eu estava escutando todo mundo falar aí, estava pensando aqui agora justamente essa dificuldade, por exemplo, que eu tenho como dialogador, porque a gente, às vezes,
acaba tendo que participar e narrar situações que a gente não está vendo. A gente começa a conversar como se estivesse vendo, conduzindo, às vezes, o nosso irmão por algum ambiente e que a gente mesmo não está vendo, mas a gente está no nosso imaginário, talvez nem com tanta clareza, mas a gente vai mais pela fé do que a gente está narrando, às vezes até desenhando todo um ambiente à nossa volta. Aí eu estava pensando aqui, por que acontece isso com o dialogador? Por que o dialogador, na maioria das vezes, pelo menos, eu não vejo o que está acontecendo, a gente vai, às vezes, em várias situações diferenciadas de socorro e situações que se a gente estivesse vendo, talvez a gente pudesse até ou se assustar ou até mesmo prestar um auxílio melhor, mas aí me veio na cabeça aqui o seguinte pensamento. O dialogador que está na hora ali com aquele médium ostensivo, em auxílio a um irmão que está se manifestando, se ele tivesse plena consciência, até com a vidência do que está acontecendo, o que aconteceria com os outros que estão à volta, que não estão vendo nada? Ia ficar todo mundo sem saber o que está acontecendo, ia ficar um procedimento totalmente isolado do resto do grupo, e o grupo não poderia dar a assistência vibracional necessária. Aí eu estava pensando aqui, e aceito a correção de qualquer pessoa, porque foi um pensamento que eu tive agora aqui, assistindo o comentário de todos vocês, que, a princípio, eu acho que o dialogador ele não tem realmente esses dons mediúnicos aflorados, porque na pesquisa que ele tem que fazer na hora do atendimento, com as narrativas que são propostas, o grupo inteiro consegue vivenciar em conjunto tudo o que está acontecendo e consegue, dessa forma, dar um apoio vibracional melhor. Porque se ele visse tudo e resolvesse tudo sozinho ali, ele ia ficar isolado do grupo e não ia receber o benefício das vibrações. Esse pensamento eu tive agora, compartilho com vocês e fico muito feliz se alguém quiser complementar qualquer coisa que eu estou falando aqui. Alexandre, até tem um estudo que eu acho que já passamos por ele, né, do processo de intuição, que a gente tem que treinar para fazer o atendimento, né, e ter a confiança que nós não estamos sozinhos, né? Da sua capacidade de concentração, da sua confiança nos companheiros que o cercam, tanto do plano físico como espiritual. Então, o que você está colocando é muito interessante, né? Da gente raciocinar em cima disso aí, mas nunca esquecendo de que nós temos que estar com a nossa antena de intuição bem afinada, né? Para poder fazer um atendimento mais próximo possível da realidade. Tem alguns dialogadores que têm essa capacidade também de ver, mas como você falou, né? Já tivemos uma pessoa assim no grupo, e às vezes ela colocava algumas coisas que parecia uma fantasia que ela estava criando ali, e parece que é uma espécie de rejeição da gente, né? É uma coisa que a pessoa está falando, mas eu não estou vendo. Aí eu fico assim pensando, mas que coisa que esse cidadão está falando aí? Eu acho que aí começa naquele pensamento de que, olha, eu acho que ele tem que ir por esse caminho aqui, não por esse que ele está falando, né? Aí perde aquela força, né, do grupo, né? Da concentração necessária para o socorro, né? Eu acho que o meu pensamento é esse aí. Eu não sei. Vamos ver aí se alguém... Ismael, eu me lembrei de que isso aí também vai muito da capacidade de maturidade da criatura. Porque, por exemplo, o nosso companheiro Almir do Carmo, Sim. Ele tem essa capacidade de perceber o que está acontecendo, de entender onde ele está. Ele disse que ele não é vidente, não, mas eu tenho desconfiança que ele é.
Eu também Mas já... como ele é uma pessoa, muito equilibrada, muito tranquila, ele usava isso, sempre usou isso, em favor do próprio diálogo com o espírito, né? Ele conversava e ia conduzindo, porque você está isso assim, meu irmão, vamos, sempre com aquele carinho, aquela atenção. Agora, com relação a você ver, eu me lembro de certa ocasião, eu até agradeço que eu não vejo, que eu estava atendendo um espírito, eu comecei a... Ô, meu irmão, vou te dar um abraço. Ô, meu irmão, não fica assim, não. Aí ele falou assim, você está querendo me abraçar? Você não está me vendo. Eu sou muito feio, eu estou muito horroroso, eu estou desgrenhado. Se você me ver, você ia sair correndo. Me lembro de alguns casos desse aí. Pois é, aí eu falei, não, meu irmão, mas eu estou vendo seu coração, você é um espírito que está precisando de atenção. Quantas vezes você disse que foi escorraçado, que as pessoas correram atrás de você? Então, você precisa de... Aí fui levando, e eu pensando ao mesmo tempo, meu Deus, graças a Deus que eu estou utilizando A gente não sabe a intuição reação, e não estão né? vendo, né? A gente não sabe qual é a reação que a gente vai ter, né? Aí, se o quadro que a gente vê, e a Yolanda às vezes fala assim, nossa, eu não tive coragem de atender o espírito porque a situação era muito ruim. Entendeu? Aí passa isso para o doutrinador, para o dialogador, vai ter a mesma sensação, né? E, como diz aquele ditado, que os olhos não vê, o coração não sente, né? Aí dá para a gente fazer isso que você falou, vou te dar um abraço e tal, né? E por aí vai. Eu acho que foi bem colocado isso aí. Tá certo, Alexandre? Tá muito certo. Né? Tá muito certo, sim. Eu também sou dessa linha aí que acho que se a gente tivesse plena consciência, a gente ia acabar praticando até discriminação. Isso. Com certeza. Ia ter medo, ia ter várias coisas. A dificuldade é aumentar, né? Alexandre, abre o olho, hein? Você está virando médio intuitivo já, hein? Quem me dera. Vai ver agora para você aí, né? Você pegou no ar? Vai. É nóis. Vamos lá. E mesmo esses espíritos que são também seres humanos, não nos esqueçamos disso, variam suas apresentações de uma para outra manifestação segundo suas próprias disposições. Que ele está se referindo ao que foi colocado lá em cima. A faculdade do médico sofre influências várias, né? Então, ele está dizendo, e mesmo esses espíritos que são também seres humanos, não nos esqueçamos disso, variam suas apresentações de uma para outra manifestação segundo suas próprias disposições. Um dia, nós estamos com o astral, no outro, nós podemos estar com outra disposição. E os espíritos... É o microfone aí que está dando... Acho que quem não está falando poderia fechar, né, o microfone. Tem alguma aí que está... Está na ventania aí. Por outro lado, é preciso considerar também que há diferentes formas de mediunidade. Vamos ver quais são? De incorporação, ou psicofonia, de evidência, clareaudiência, psicografia, assim como há médiuns que conservam sua consciência durante a manifestação e médiuns que passam ao que se convencionou chamar de estado inconsciente. Acho interessante que ele chamou a atenção para isso. Médiuns que passam ao que se convencionou chamar de estado inconsciente. Porque a gente sabe que a inconsciência total não existe, né? Mesmo o médium não lembrando depois, ele está consciente do que está se passando no momento da comunicação. Concordam? Sim, concordo. Ele fica gravado nele, né? Ele pode não lembrar, mas está gravado nele. No momento em que ele está fazendo atendimento... A consciência do espírito, né?
Na consciência do espírito. Ele está sabendo o que está se passando, e se houver risco, com certeza ele volta correndo para o corpo. Né? É por aí. A expressão mediunidade inconsciente, olha só, faz tempo que eu passei por isso, não estava lembrando, é considerada inadequada para muitos estudiosos, pois o espírito do médium não está em estado de inconsciência, simplesmente porque se afastou do seu corpo físico para cedê-lo ao manifestante. O que nós falamos agora, né? Foi essa a conversa que nós tivemos. Está bem explícito aqui. Né? O espírito se afastou do corpo, mas não perdeu a consciência dele, né? Até porque, Ismael, se ele tivesse inconsciente, ele não teria como agir como um filtro, né? Aí Acordando o espírito, né? a ligação não se faria, né? A transferência de informação não se concretizaria. Pois é. O máximo que se pode dizer é que a consciência não está presente no corpo físico. Olha que importante. A consciência não está presente no corpo físico. Ou melhor ainda, não se manifesta através do corpo material, temporariamente ocupado ou manipulado por entidade estranha à sua utilização. Que beleza de informação, né? Porque o corpo físico é a manifestação do espírito, né? Sim, o espírito pensa e o corpo executa, né? Não é o contrário. Uhum. É a ferramenta, né? Uhum. Isso aí. Não está presente no corpo físico. A consciência não está. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Se o médium mergulhasse em espírito no estado da inconsciência, o manifestante assumiria a posse total do seu organismo e faria com ele o que bem entendesse. É o que nós comentamos ainda há pouco, né? Quando o médium percebe que está correndo risco com a manifestação, o que ele faz é correr para o corpo. É o que acontece quando a gente está sonhando, tendo um pesadelo. O que a gente faz? Quando a gente está tendo um pesadelo, acorda desesperado, suando, né? Por quê? Para a nossa proteção espiritual, a proteção do espírito, é entrar no corpo físico para sair daquele, vamos dizer assim, daquela dimensão, né, que ele está vivenciando, né? Então, se o médium mergulhasse em espírito, no estado da inconsciência, o manifestante assumiria a posse total do seu organismo e faria com ele o que bem entendesse. Né? Ismael. Vai lá. Ismael, essa última parte aí do nosso estudo aí, sem nenhum levantamento crítico, sim, mas me remeteu imediatamente à lembrança de outras religiões também espiritualizadas, que também trabalham com mediunidade e que há a permissão do controle do espírito manifestante sobre o corpo, o que eles acreditam ser de uma maneira total. Como o nosso estudo depois vai ficar disponível na internet, e repetindo de novo, não há crítica nenhuma outra religião, como nenhuma outra prática, né? Mas como que se dá isso daí? Como é que a gente pode levantar isso aí? Porque eles acreditam que naquele momento ali o espírito comunicante está 100% com um controle total. E o nosso estudo, o estudo de Kardec, ele não é um estudo da doutrina espírita, ele é o estudo humano sobre as manifestações espirituais. Então, o que a gente está lendo aqui também vale para qualquer manifestação espiritual de qualquer outro cunho religioso. Mas como que a gente consegue entender talvez a prática diferenciada que tem, ao ponto deles acreditarem que há uma manifestação 100% espiritual? O que acontece é o que nós passamos essa semana agora de estudos aí com o Palhano, é conhecer o processo, né?
esse aprofundamento do estudo é que nos dá a garantia de afirmar que essa inconsciência, essa consciência não está no corpo físico, está no espírito, né? Então, por falta desse aprofundamento, é que outro segmento religioso pode entender de forma diferente, porque não tem esse aprofundamento que eu estou falando, né? De alcançar essa, como é que se diz? Essa minudência, né? Esse entendimento, né? Que Kardec nos traz. Esse detalhamento. A Giselda e a Jerusa levantaram a mão, mas eu só gostaria de falar que, pelas obras de André Luiz, fica muito claro esse mecanismo, né? Pelo menos assim, teórico, porque a gente não tem aprofundamento também. Então, essas outras religiões, não desmerecendo nenhuma delas, não chegaram a esse grau de detalhamento, de entendimento. Por isso que o Espiritismo ainda, nesse quesito, ele está muito à frente. Exato. Não querer se gabar por isso, mas é porque já alcançou mais um degrau, né? E certamente esses que estão vinculados a essas outras religiões, uma hora eles vão chegar lá também, Nós já passamos por lá, já viemos e tal, né? Não há nenhum demérito nisso, né? O progresso ele é feito de forma gradativa e à medida que nós vamos tendo capacidade, a gente vai subindo mais um degrau, né? Eu acho que é por aí. A Giselda e a Jerusa queriam falar ali, já até tiraram a mão ali. É que saiu do assunto. Mas pode voltar. É porque uma vez aconteceu isso comigo, que você disse, da gente ter que sair correndo para o corpo, né? numa reunião na Casa Espírita. As minhas manifestações sempre foram realmente fora da Casa Espírita, né? Algumas bem longe. E eu acho que no intervalo de um e outro... Fora da Casa Espírita, é bom que você explique, porque você estava fisicamente na Casa Espírita e foi espiritualmente não. Para fora do corpo, né? Porque eu digo assim, inclusive, que hoje ficou mais comum, né? Porque há uns anos atrás, as manifestações, parece que os espíritos estavam sempre dentro da Casa Espírita, né? E eu tive alguns problemas com isso, né? Porque o espírito às vezes estava, né, com algum doutrinador, que o espírito estava num bar, ele falava assim, o doutrinador falava assim, respeita o ambiente, mas ele não estava falando palavrão nem nada, ele estava rindo e tal, né? Bêbado, né? Ele respeita o ambiente, e o cara não entendia nada, né? O espírito não entendia nada, né? Então, por isso que eu estou falando, que eu sempre fui aonde foi levado, né? Onde os espíritos estavam. Mas eu acho que entre uma e outra manifestação, eu devo ter ido sozinha para algum lugar e, de repente, eu me vi no meio de uma floresta, assim, bem escura, e aí falaram comigo assim, te pegamos! Aí eu, não mesmo, e ó para o corpo correndo. Foi a única, assim, que eu me lembro, né, de ter saído e de ter encontrado... ficar numa situação dessa de dificuldade, mas é exatamente isso, né? Aí, depois eu contando para o coordenador do grupo, né, que não era você, era outro na época, né, ele falou assim, pois é, e se você tivesse desencarnada? Não tivesse o corpo para correr? Eu falei, pois é, né? Então. Graças a Deus que tinha, né? Graças a Deus, né? O corpo é um ótimo esconderijo. Hein? O corpo é um ótimo esconderijo. Carlinhos conseguiu falar, que legal, hein? Olha aqui, eu estou testando o microfone. Que bom, Carlinhos. Estou testando. Boa noite para todos, hein? Boa noite. Estou na área. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Carlinhos. Beleza. Mas um caso assim muito Ok. Um caso muito parecido com o seu, Jesus. Só que não era uma reunião mediúnica. No momento do sono físico, eu me lembro eu acho que já contei esse caso umas 200 vezes, mas como eu estou velho, vocês vão me perdoar.
mais uma vez, né? Me lembro de ter saído com um grupo de espíritos, de pessoas da casa espírita, né? Para determinada tarefa, e quem estava no comando era o Zé Grosso, né? E ele ia na frente. Nós somos uma região assim muito montanhosa, um negócio esquisito, sem vegetação e tal. E o objetivo, eu acho que era ir chegar num determinado lugar e resgatar alguém lá e tal. Mas muito nisso mesmo, eu chamo de sonho, né? Mas é essa visita espiritual, né? E em um determinado momento eu me entusiasmei muito com aquilo ali, cheio de confiança, sem respeitar os critérios, né, colocados. Aí passei à frente do Zé Grosso, nós chegamos na boca de uma gruta, e quando eu cheguei na frente, era para o Zé Grosso chegar na frente, eu me meti na frente, aí na hora que eu botei a cara assim perto, aí saiu de lá um monstrão do espírito esquisitão, deu aquele grito na minha cara assim, aí eu saí a mil correndo de volta, aí o Zé Grosso gritando assim, volta, volta, confia em Jesus. Eu nada, eu caí, acordei todo suado, né, de tanto correr. Mas você vê como é que a gente se socorre do corpo na hora que está passando apertado, né? Não foi na reunião mediúnica, mas foi numa visita dessa espiritual que a gente... Pois é. E no caso da reunião mediúnica, na verdade, devia ter algum benfeitor perto, mas eles também, eu acho que testam a gente, né? Quer dizer, me afastei, mas devia ter alguém atrás e deixou acontecer, para exatamente a gente tomar mais cuidado, né? É igual criança, né? É. Às vezes a gente deixa a criança fazer determinada coisa só para ela perceber que já foi avisado e ela não aceitou o conselho, né? Que não pode botar o dedo na tomada, né? Isso, exato. Ismael, fala. Eu queria provocar o pessoal, voltar um pouquinho nesse tema que eu iniciei. Sim. Porque a mediunidade, os médiuns ostensivos, alguns deles reclamam da falta de controle, e a gente está falando justamente que que o médium nunca fica inconsciente, que ele sempre tem domínio, que ele pode voltar para o corpo. Só que a gente tem declarações de alguns irmãos em qualquer religião, qualquer denominação, não só dentro da espírita, mas em outras também, que por vezes se declaram com dificuldade de assumir esse controle, falam que estão sendo atormentados e coisas desse tipo. Então, até para a gente deixar esclarecido, porque senão a pessoa começa a achar também que mas os caras, o que eles estão falando não se aplica a mim. Eles estão falando que é sempre possível estar sobre o controle, é sempre possível estar sobre a automação total do que está acontecendo no corpo. Só que a gente tem a declaração de alguns irmãos que passam por extrema dificuldade, e eu acho que valia a pena a gente fazer alguma consideração para esses irmãos também. Sim. O que a gente tem falado sempre, Alexandre, você deve lembrar disso, todos lembram, que nós sempre falamos assim, olha, esse controle vai ser conquistado ao longo do tempo, é um treinamento. Não chegou no processo de ir para a mesa mediúnica que você já tem um controle. Não, isso não existe. As conquistas, sejam elas quais forem, elas vão sendo gradativamente conquistadas através das experiências, né? É por aí. Não, muito bom essa declaração sua, porque às vezes alguém pode assistir os nossos comentários e achar que não se aplica a ele, que ele é uma exceção. E é muito bom você colocar que isso vem com o tempo, esse controle, isso aí vem com o tempo. É através da repetição que a gente vai ganhando essa autonomia. Gente, Ismael, não é só o controle com o tempo, não, mas também com mudança de atitude do próprio médium, né? Sua saúde mental, o seu pensamento, né? Essa mudança de atitude também dá esse controle na hora do atendimento.
Eu acho que também, principalmente, da consciência que ele deve ter de que ele pode ter o controle. Se ele não tiver consciência disso, ele não vai ter o controle. Porque muitos médiuns, a gente vê casos, né, que às vezes o espírito se apossando dele fora de em qualquer lugar, em supermercado e tudo mais, e ele não sabe lidar com aquilo ainda. Mas a partir do momento que ele está estudando e começa a ter a consciência de que ele é dono de si, que ele pode controlar, essa consciência vai fazer com que ele exercite isso das próximas vezes, porque senão ele fica achando que ele é refém do espírito sempre. Né? Mas o que o Tomás está falando tem uma certa... tem razão de ser, porque ele pode até ir tentando se controlar, mas se ele não tiver equilíbrio moral, ele vai ficar refém. Entendeu? Ele pode até alcançar algum grau assim de proteção que ele pode ele mesmo aplicar, mas esse componente aí tem que acompanhar também, né? É um conjunto de fatores. Né? Na minha casa, só entra quem eu permito. E quando eu permitir entrar? Esse é um ponto. É um ponto que tem que levar muito em conta. Quem é que lembra... Tem pessoas, Mael, que algumas pessoas ou incorpora ou na rua, ou mesmo numa casa, tomando a frente, e se diz que é um médium inconsciente, é porque ele se deixa levar e acha aquilo, às vezes, bonito, não estou generalizando, não. Acha bonito, os outros acham, e vão achando, ele vai deixando, mas tem um tanto de consciência, sim. Tem aquele detalhe do Evangelho, né? Da casa ocupada. Se você está com a casa lá e sai, larga a porta e janela aberta, os ladrões vão ocupar. É por aí. Mas essa tranca, Helder, ela vem muito da mudança da moral do médium. Se ele não tiver uma mudança de comportamento moral, entendeu? Mais elevada, se não construir dentro dele uma maturidade moral ou espiritual, essa tranca não vai funcionar e vai ficar sempre refém. É isso que eu estou querendo dizer. Com certeza. Como o seu Ismael colocou aí, que é um conjunto. Isso é uma equação de várias variáveis. Tudo influencia, mas tem algumas que são básicas, né? Que é essa postura dele. Agora há pouco o senhor colocou um slide aí que dependia do ambiente, do estado íntimo, do médio, etc. Tem uma série de fatores que contribuem. Mas eu acredito também que precisa muito dele ser centrado, ser uma pessoa que faz oração, que procura fazer o bem, procura estar em conjunto com as atividades da casa espírita. Aí ele está mais cercado de forças externas, inclusive, que o ajudam nos momentos que ele está em desequilíbrio. Porque todos nós podemos cair em alguns momentos de desequilíbrio sem ser desequilibrado. Né? Certeza. Estamos sujeitos a isso. Depende da sintonia, né? Isso, depende da sintonia, exatamente. Hoje em dia, né, Chacur, no trânsito, em outros lugares, realmente a gente tem que ficar... A opção tem que ser sempre sintonizar com o bem, para não entrar nessas dificuldades que realmente têm gerado tanta violência na rua, tanta dificuldade, até para quem é médio, então, é terrível isso, né? A gente realmente tem que ter, procurar passar o dia todo, se possível, sintonizado com o bem e procurar, como Tomás disse, ir se melhorando para ter sempre a ajuda espiritual do bem, né? É verdade. Aí nós temos que seguir o seguinte: orai e vigiai. É isso. Perfeito. Isso. Uma boa orientação. Lembrança preciosa. Isso. Porém, não podemos esquecer o fato de que há manifestações violentas e muito livres, durante as quais os espíritos incorporados, entre aspas, movimentam o instrumento mediúnico aparentemente à sua vontade, fazendo gritar, dar murros, levantar-se, derrubar móveis, rasgar livros e cadernos e promover distúrbios semelhantes. Né?
Então, não devemos esquecer desse fato. Vamos ver o que tem mais à frente aqui. O grupo deve estar, assim, perfeitamente preparado para inúmeras formas de manifestação. Elas são imprescindíveis e inesperadas. Quem é que sabe por que aquele espírito fez aquilo ali? Né? Quais as razões? Né? O mundo espiritual que controla a entrada desses espíritos nas tarefas deve ter tido alguma razão para permitir que isso ocorresse, seja lá para que coisa fosse, né? Para aprendizado, né? Para cuidados, né? E muitas outras variáveis, como diz o Chacu, né? Elas são imprevisíveis e inesperadas. Vejamos com Allan Kardec o papel do médium na comunicação. Aí já vai lá para o livro dos médiuns. Ismael, só colocar um pedacinho aí que é xingar, palavrão. Aí é onde o Tomás falou, a conduta moral, esse esmerilhamento da gente, orar e vigiar, vigiar e orar, porque se deixar, sai palavrão feio mesmo. E a gente tem que trabalhar a conduta da gente para que isso não aconteça. E aí consegue frear muito esses xingamentos. O Helder, o que acontece é o seguinte, o espírito está usando o nosso arquivo. Se nós temos o hábito durante o dia de xingar, esbravejar e tal, o espírito chega e fala, opa, tem um material aqui ótimo, vou usar. Né? Mais ou menos assim, né? É assim mesmo. Então, quem não tem o hábito de xingar, jamais consegue xingar na hora da comunicação. Né? Ele pode até tentar alguma coisa, mas não encontra o arquivo e nem a disposição do médium em aceitar aquela palavra, né? É a vigilância, né? Que o médium deve ter para não deixar isso acontecer. O espírito do médium influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve transmitir? O espírito do médium influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve transmitir? O espírito chega para dar uma comunicação. O espírito do médium está ali, né? Ele influencia? O que é que vocês responderiam para essa pergunta aí? Sempre. Sempre. Como diz Chico Xavier, o melhor médium influencia pelo menos 20%. O médium mais treinado, né, vamos dizer assim, pelo menos 20% é dele. Por isso que o Poliano dá o nome de medianímico, né? Medianímico, né? Medianímico. Isso aí. Sim. Pois se não há afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas, adaptando-as às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não exerce influência sobre os espíritos comunicantes. É apenas um mau intérprete. Quer dizer, a ideia que o espírito está chegando tem, o médium não vai conseguir mudar aquele desejo dele, aquela coisa. Ele é apenas um mau intérprete. Deu para entender isso aí? Não há afinidade entre eles. Quer dizer, um tem um tipo de comportamento e o outro tem outro. O espírito do médium pode alterar as respostas. Ah, me lembrei agora da Lulu. Lulu, alguns de vocês já viveram com ela, vivenciaram com ela, né? Desencarnada. Maria de Lourdes Cordeiro Silva, a médium da Casa Espírita. Ela, quando estava lendo algum trecho do Evangelho, que lá no Evangelho tem lá umas palavras que na tradução, assim, por exemplo, desgraçado, ela não falava nunca a palavra, ela trocava a palavra na hora, mesmo fora do transmediúnico, ela alterava aquela palavra, ela não falava, ela trocava. Miserável por infeliz, e assim vai. Não sei se Giselda chegou a perceber essas
coisas que a Lulu preparava para a gente, né? Zelda, Jerusa. Eu me lembro do Júlio. O Júlio tinha uns termos que ele usava sempre. É. Não, no Lulu eu só me lembro que ela era muito controlada, muito tranquila. Agora dela mudar as palavras, eu não Ela mudava. recordo disso, não. Porque tem algumas mensagens no Evangelho, nos livros da codificação, que de tanta gente ler, a gente acaba decorando, né? Aí, quando a pessoa está lendo, você vai acompanhando a leitura, mas você já sabe o que ela vai falar. Aí, quando chegava naquela parte ali, que eu já tinha lido e a palavra era essa, desgraçado, aí ela trocava. Botava o fulano de tal, infeliz, ela não falava que estava trocando palavra, não. Na sequência da leitura, ela já fazia a mudança, né? Ela alterava a palavra para poder não transmitir aquela palavra que era tão assim pesada, né? Então você vê. Já era consciente, né? Então até mesmo fora do transmediúnico, ela já praticava isso. Interessante mesmo. Vamos lá. Agora, existe alguma exceção nesses casos? Exceção como assim? Em que o espírito não interfere na comunicação, que o médium não interfere na comunicação. Ah, sim, pode ocorrer, né? Às vezes, eu já contei esse caso aqui. Nós tínhamos uma médium no nosso grupo, já está até desencarnada, né? Que quando ela percebia que o espírito era muito violento, ela deixava o espírito ali utilizando a organização física dela e se afastava, não queria nem ver o que ia acontecer, né? O espírito ficava muito à vontade e aconteciam coisas assim de se jogar no chão, de bater na mesa, de falar algumas coisas inapropriadas para a reunião. E eu comecei a analisar aquilo ali. Aí eu pensava, poxa, mas essa pessoa está na nossa reunião de estudo e tal, sabe que ela tem que controlar e tal. Aí, talvez até por intuição, eu acho que sim, intuição, eu percebi que ela, quando tinha alguma comunicação mais violenta, ela se afastava muito do corpo. O espírito ficava muito à vontade. Aí esse tipo de intuição, né, que eu percebi, aí eu comecei, quando tinha um atendimento, eu não colocava ninguém para fazer. Eu mesmo ia, que eu estava na coordenação, aí eu começava a falar assim, fulano, que eu já percebia que era um espírito violento, porque ela tinha a mesma característica, né? Quando ia acontecer isso, eu já sabia. Eu me aproximava e falava assim, fulano, você não vai se afastar do corpo, você vai ficar aqui próximo, porque você é que vai controlar os movimentos. Eu não vou te segurar. Se você se jogar no chão, você vai cair e vai se machucar. Então, você tem que ficar. Então, eu fui fazendo isso até que, durante algum tempo, as coisas foram melhorando, até que ela conseguiu se encorajar. Eu falava, você precisa ter confiança no grupo, você precisa ter confiança nos espíritos que estão dirigindo a tarefa, você não precisa se amedrontar. E a coisa foi indo até que parou de acontecer. Que interessante isso, né? Então, foi o Chico que perguntou agora, né? Foi. Então, deu para você perceber a coisa? Mas, de qualquer forma, ela não interveio porque não quis, né? Hein? Ela não intervinha porque não quis, não queria. Não, ela ficou com medo e não queria estar perto nem para ver, né? Como dizer assim, isso é problema de vocês aí que estão dirigindo a reunião, né? Eu não tenho nada com isso. Lê do engano. Mas existe na psicofonia também um processo mecânico em que o espírito se apodera da parte da fala sem que o médium tome disso conhecimento? Nunca, Francisco.
O médium sempre está ligado à comunicação. Nem para espíritos superiores? Os espíritos superiores, o médium se entrega totalmente, né? Tem a confiança total, né? O espírito superior não vai fazer nenhuma coisa desagradável para o médium, né? Sim, por isso mesmo. Sempre coisas boas. Nós estamos falando de espíritos assim que estão na reunião mediúnica e que vão trazer dificuldades, né? Problemas para o médium, né? Ah, sim. Eu ia falar, mas aí não é de reunião mediúnica. Eu ia falar sobre o caso de possessão, em que o espírito toma, ele tem tanto poder sobre o médium que o médium não consegue reagir. Obviamente, a gente sabe que não reage porque não tem força, não tem fé, né? Tem culpa no cartório. Tem alguma culpa, né, para poder se subjugar dessa maneira. Mas na questão da subjugação, o espírito manipula o médium totalmente. Fala, joga ele no chão e ele não consegue mesmo. Ele é forçado. Existe até o caso de Allan Kardec dizer que o rapaz era de tal forma influenciado pelo espírito que o rapaz chegava no meio da rua, se ajoelhava sem conseguir reagir, se ajoelhava de frente de uma moça e fazia uma declaração morrendo de vergonha, mas ele não conseguia reagir. Olha só. Ele chama de subjugação, né? Mas você falou um negócio aí interessante. Morrendo de vergonha. Por que morrendo de vergonha? Porque ele estava consciente do que estava acontecendo. Né? Sim. Eu estou falando apenas que o espírito... Não, isso é verdade. Eu estou falando apenas que o espírito manipula. Ele perguntou se pode o espírito usar a fala. Pode usar o corpo todo, mas o médium sempre sabe o que está acontecendo. Porque na psicografia existe a psicografia mecânica, né? Em que o médium não toma nem conhecimento do que está sendo escrito lá. Né? E é por isso que eu perguntei se na psicofonia também poderia haver. É lógico que se houvesse, não poderia ser um espírito inferior, teria que ser um espírito. Né? Por isso que eu perguntei. São detalhes que são muito difíceis da gente equacionar, né? Porque tem as vertentes, né? De um lado e do outro. Né? Não é uma conta matemática, 2 mais 2 são 4. Né? Sim. Meus amigos, vamos mais uma tela aqui. Parece resultado dessas explicações que o espírito do médium não é jamais completamente passivo? Entenderam a pergunta? Parece resultado dessas explicações que o espírito do médium não é jamais completamente passivo? Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito comunicante, mas nunca se anula por completo. Seu concurso é indispensável como intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médios mecânicos. Aí, Francisco. Ele não se anula totalmente, né? Mesmo quando se trata dos chamados médios mecânicos. Isso aí. Eu tenho que ter um comando mental para acionar o braço de qualquer jeito. Ele pode estar aí sobre essa influência forte aí, mas ele... Agora, até ele chegar nesse ponto, ele passou pelos outros estágios, né? da interferência do espírito, aqueles outros estágios de obsessão mais brandos, e por um motivo ou por outro não se socorreu, ou não permitiu que alguém socorresse, até chegar a esse estágio mais complicado, né? Aqui eu me lembro até da irmã de Marinette. A irmã de Marinette, já desencarnada há muito tempo, né? Ela começou no estágio X, mas como a dona Máxima era muito católica, não permitiu que o seu... Esqueci o nome do pai da Marinette. Levasse a menina lá. Seu Adílio. Adílio, né? Adílio. Levasse ela na casa espírita. Aí, quando já estava nesse estado assim de cristalizado, que nem a medicina estava dando mais jeito, aí ele levou, né? Mas aí o espírito já tinha lesado o cérebro da menina.
É um negócio complicado, né? Interessante que nós, da última vez que nós fizemos o estudo, nós paramos aqui e hoje nós estamos justamente parando nesse mesmo ponto, né? Isso aí já tinha sido visto, então. Mas olha só, como é que a gente não lembra, né? A gente esquece. Esquece mesmo, né? Aí eu quis repassar para a gente poder dar sequência, para ter uma noção na sequência, né? Para não perder muito o foco. Foi ótimo ter voltado assim para na próxima já tá mais. A gente lembra o que foi estudado. Né? Porque eu não me lembrava mesmo, não. Para mim é como se eu não tivesse visto. Uhum. Deixa eu botar aqui a. Nem eu. Depois eu coloco a data de hoje. Mas é isso aí, nós já estamos a 9 e pouco, né? 9:03 aqui no notebook. 9:03. A gente tem que dar uma parada e vamos tentar continuar na próxima quarta-feira, se Deus quiser, né? Tudo bem? Agradecido aí pela participação de todos. Vamos agradecer. Francisco, nós estamos bastante alegres com a sua presença aqui, né? E vamos até pedir para você fazer a nossa prece de agradecimento. Quase que eu botei uma plaquinha aqui, eu já sabia. Na próxima quarta-feira você traz a carteira para a gente assinar. Pode crer. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso modelo e guia, mais uma vez que encerramos o estudo sobre mediunidade, gostaríamos de agradecer por mais essa oportunidade de nos instruirmos, de estudarmos em conjunto com os nossos amigos. Os benfeitores nos iluminem cada dia mais, nos enturne, nos inspire para a compreensão melhor dessas informações deixadas por Kardec para a nossa instrução e para o nosso melhor aproveitamento nas reuniões mediúnicas. Abençoe a cada um aqui presente, abençoe o lar, o ambiente espiritual do lar de cada um, abençoe a nossa casa espírita cristã, fortaleça-nos no bem, no amor. Despeça-nos na tua paz, e assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite.